Então eu agradeço a vinda do professor Ronald para conversar um pouco com a gente sobre a questão da extensão universitária no campo musical. E eu queria saber, o professor veio da Federal do Rio de Janeiro, né? Eu queria saber um pouco sobre a estrutura do curso de música lá, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sobre a questão da extensão nessa escola, né? Eu acredito que você tem um trabalho muito importante, muito grande, também como diretor adjunto dessa escola de extensão da música. E acho que pode nos ajudar a conversar um pouco sobre esse assunto, se aprofundar um pouco sobre isso. Tá, legal. Bom, eu estou na UFRJ, assim, como efetivo, agora definitivamente como efetivo, desde 2014, né? E já em 2015 eu fui convidado a trabalhar diretamente com a direção da extensão. A UFRJ, ela é uma universidade muito grande, né? Na verdade, ela é a maior universidade do Brasil em termos de números de curso, de pós-graduações e projetos de extensão também. E a escola de música, onde eu trabalho, ela corresponde a mais de 10% do total da própria UFRJ, né? A UFRJ em 2020 vai fazer 100 anos e a escola de música tem 171 anos de existência, né? Ao todo nós temos 27 cursos de graduação, sendo a licenciatura em música, e 26 cursos que compreendem praticamente todos os instrumentos, né? Os instrumentos sinfônicos, sopros, cordas, canto, regência, também composição, e esses assim dentro do viés do bacharelado, né? Quer dizer, na especialização de um instrumento de uma específica área, né? Dentro da música. E a licenciatura, né? E o que acontece com a escola de música é que, dada a esse tempo tão grande de existência, que começou em 1848, na verdade, ela foi fundada pelo Francisco Manuel da Silva, o nosso grande compositor, que é o compositor do hino nacional, inclusive, né? Mas isso partiu de uma iniciativa de 2 anos antes, ainda na época do Império, onde, por um decreto imperial, o imperador decidiu que deveria haver um conservatório, né, na cidade do Rio de Janeiro. E de lá para cá muita coisa aconteceu, assim, praticamente todas as transformações políticas, sociais, culturais, a escola de música passou, uma vez que ela sempre foi centro de referência por ser a mais antiga e também porque ela, de muitas maneiras, colaborou com a formação cultural e musical do Brasil como um todo, porque muitos compositores, professores, maestros, regentes, enfim, muitos passaram por lá para estudar, então formou, assim, literalmente milhares de músicos, né, em várias áreas, e muitos professores eminentes, inclusive do exterior, passaram pela UFRJ e continuam passando com convênios e às vezes até trabalhando por tempos maiores, né, como professores efetivos, contribuindo com essa identidade da música, mas uma parcela, na verdade, da música, né, porque a nossa cultura é muito rica e também assim na música. Então nós temos basicamente um enfoque muito grande na música tradicional, na música erudita, né, chamada música erudita, música clássica. E dentro desse contexto, assim, a minha função, eu sou pianista, eu sou professor de piano, mas eu fui convidado a participar da extensão, da direção de extensão, e foi realmente um grande aprendizado, porque nem eu tinha ideia exatamente de como é importante uma extensão universitária. Uma vez que ela tende a ser, dentro do tripé, ensino, pesquisa e extensão, ela tende a ser aquela parte da universidade que estende os braços, né, metaforicamente falando, para que ela se faça presente na comunidade, no entorno, né, e às vezes até ultrapassando linhas de fronteiras, de cidades, estados, países, né, ela pode atuar, ainda mais nos dias de hoje, uma universidade pode atuar no mundo inteiro com um projeto de extensão. E ao mesmo tempo, ela permite que o entorno venha até ela. Então, é uma via de mão dupla, onde a universidade contribui para a formação social, cultural, econômica, enfim, de modo geral, e ao mesmo tempo ela é transformada, ela não só é transformadora, mas é transformada por esse diálogo. Aliás, inclusive, uma das premissas fundamentais do que a gente compreende como extensão universitária tem a ver com um termo meio complicado, mas que é fácil de explicar, que se chama dialogicidade, ou seja, o diálogo entre as partes, né? E depois de um tempo assim trabalhando com extensão, eu percebo que ela não só não dá para dizer que uma coisa é mais importante que a outra, mas assim, em certos setores, eu posso afirmar assim, que ela realmente é mais importante, porque ela que torna presente a universidade como algo que de fato é. Assim, a universidade tem uma função muito maior do que educar ou ensinar alunos, né, em cursos, onde você vai formar profissionais de várias áreas, bom, então os alunos passam por ali, aprendem uma profissão, aprendem, enfim, algum estudo um pouco mais técnico sobre alguma área, pode depois fazer uma pós-graduação ou não,
mas a gente entende, assim, de maneira muito sucinta uma universidade como um local onde as pessoas estudam. Até aí é isso mesmo, né? Mas quando ela assume apenas essa função, tanto na graduação, ou seja, no ensino, como na pós-graduação, ela perde esse grande foco e essa grande vocação que é de ser transformadora. Porque a gente percebe, por exemplo, que as universidades e alguns cursos que têm um pouco mais de trabalho ligado à extensão, elas são evidentemente mais literalmente presentes, né? E então, como é que uma universidade se faz presente através da extensão? Através de cursos de reciclagem, treinamento, formação, muitas vezes contribuindo para que os próprios alunos que fazem os cursos, né, possam já atuar no mercado de trabalho, já tenham uma ideia do que vem a ser o mercado de trabalho, né? E nesse sentido é muito importante porque ela não só abre a cabeça do aluno, como também faz com que o entorno, a cidade, o estado, enfim, a região, independente do tamanho que a universidade possa agir, faz com que tudo a partir daí frutifique. A gente poderia pensar, por exemplo, fazendo uma analogia, que uma criança se desenvolve e se ela receber determinados estímulos, ela se desenvolve em áreas específicas. Então, uma criança que cresce, se ela tem um estímulo para ler, ela vai ter um excelente vocabulário. Se ela é estimulada com matemática, ela vai ter um raciocínio lógico mais fácil e por aí vai, né? E a extensão tem essa vocação de estimular o seu entorno, fazendo com que, inclusive, essa transformação valorize o próprio entorno, né? Eu acredito que hoje em dia exista cada vez mais uma consciência dessa importância e faz com que nos lugares e nas situações, digamos, às vezes, onde a extensão se faz muito presente, a própria comunidade tem mais importância, percebe a importância da universidade em si. Quer dizer, ela percebe que a universidade não é apenas o lugar de treinamento, de formação, de qualificação, mas percebe que ela é parte da universidade, ainda que ela não esteja frequentando os bancos escolares. Bom, você está falando de uma maneira mais geral sobre a extensão, né? Agora vamos tentar aprofundar um pouco na questão musical, que a gente sabe que a música é um campo de conhecimento que permite muito mais esse acesso à comunidade, é uma linguagem, né? É uma forma de cultura que permite a relação da universidade com a comunidade de uma forma mais interativa, mais lúdica, muitas vezes, né? E a música, então, tem um grande potencial em relação ao trabalho de extensão numa universidade. Então, especificamente com isso, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a estrutura da escola de extensão da UFRJ, que eu sei que é bem grande, né? Assim como a própria escola, como o próprio bacharelado em música lá e a licenciatura. Então, um pouco dessa estrutura, como é que é a relação dessa extensão, por exemplo, em relação técnica, material, né, os espaços que vocês utilizam, porque na música também a gente tem essa questão, né? Para realizar esse tipo de projeto musical, muitas vezes a gente precisa de condições técnicas, materiais e apoios de diferentes lugares para conseguir viabilizar a participação de um número maior de pessoas dentro dos projetos de extensão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estrutura dessa escola. Bom, a escola de música, como eu te disse, ela é muito antiga. Então, a sede principal, atualmente, assim, a escola de música ocupa no centro da cidade. Ela é muito bem localizada porque ela está exatamente no que seria o coração cultural da cidade. Então, ela está ao lado, por exemplo, um dos prédios está ao lado da Sala Cecília Meirelles, né? O prédio principal está na rua da frente, literalmente em frente, e atualmente existe um outro espaço, que é um prédio, praticamente um arranha-céu, né? E a UFRJ detém alguns andares daquele prédio e parte da administração e algumas matérias coletivas funcionam nesse outro local. Com isso, a gente tem um prédio que é histórico, tombado, né? Nós temos uma biblioteca que não é tão antiga quanto a escola, mas desde que houve a fundação já houve assim um certo cuidado com relação à manutenção dos materiais, né? E assim com uma visão já de futuro, sabendo que aquilo seria de grande interesse. Então, nós temos, por exemplo, obras assim na nossa biblioteca que são do século XVI. São obras raríssimas, né? O próprio hino nacional, por exemplo, original está lá. Nós temos lá alguns originais de obras do Carlos Gomes, né? Que são considerados obras imateriais pela Unesco, né? Obras da humanidade. Nós temos, enfim, e uma série de outras coisas, e pesquisas, e revistas, né? Então, isso é possível graças ao tempo de existência da escola. Atualmente, a escola, a graduação e a pós-graduação, ela compreende mais ou menos por semestre em torno de 700 turmas, né? O que quer dizer matérias coletivas e matérias individuais, porque a gente tem essa especificidade dentro do estudo da música, né? Seguindo ainda um padrão meio, até certo ponto, antiquado, né? Mas
que ainda funciona, a gente tem algumas disciplinas que são praticamente individuais, onde você tem um professor com o seu aluno, por exemplo, uma aula de instrumento ou de canto, e várias outras matérias, disciplinas, onde ele vai fazer com os colegas, como música de câmara, música de conjunto, história da arte, por aí vai, né? E esse modelo é exatamente o modelo que existe nos cursos de extensão, né? Então, os cursos de extensão, especificamente os cursos de extensão de formação musical, porque a extensão na escola de música não se resume a cursos, né? Então, nós temos, assim, até por uma certa obrigatoriedade, o professor, ele é conduzido a ter algum projeto de extensão, né? Então, nós temos projetos como, por exemplo, que não estão ligados aos cursos, mas que estão ligados, assim, a uma certa inserção, como eu disse, da universidade, fora dela e vice-versa, como um projeto de uma colega minha, professora Andréa Dur, chamado Africanias, que envolve pesquisa da música e as línguas de matrizes africanas, e com isso há todo um movimento como é que eu vou dizer assim, de retorno, né, de saber as origens daquele assunto específico. Nós temos projetos de extensão, por exemplo, como a Semana do Cravo, né? Nós temos lá um curso de cravo, é um dos poucos do Brasil, né? E ele apresenta, praticamente no mês de setembro, outubro, uma semana totalmente voltada para o instrumento, e aí vem pesquisadores de fora, alunos, falam sobre o instrumento, dão cursos e etc. Então, existem vários cursos dessa forma, assim. E esses cursos de formação, eles compreendem basicamente três segmentos, né? A musicalização infantil, que vai dos 5 aos 8 anos, 2 tipos de cursos básicos, um infanto-juvenil e um adulto. O infanto-juvenil vai de 9 a 15 anos e o adulto 16 em diante. E o curso intermediário, que vai de 15 anos em diante, né? Cada um deles tem seu conteúdo programático próprio, cada um deles tem suas, digamos assim, seus objetivos. Existe uma certa linearidade em relação a que o aprendizado seja constante, seja contínuo, né? E eu posso te dizer, assim, porque isso é consenso, eu acredito que há mais de 80 anos, porque esses cursos, né, que eu também dirijo, eles são muito antigos. Eles passam por reformulações de currículo, regimentais, etc., mas eles são muito antigos. E a gente sabe, assim, por convicção, pela própria história de como a coisa acontece, que eles são boa parte da alma da escola de música, porque eles não têm um foco voltado para formar músicos que vão fazer um curso superior, mas ao mesmo tempo eu tenho colegas que ensinam no mestrado e doutorado que passaram pela musicalização da própria escola de música. É, né? Justamente isso também que eu queria saber, né? A relação também da extensão com os próprios ingressantes futuros da universidade, né? Isso é uma coisa interessante que você acabou de mencionar. Exato. O que acontece é que, apesar de haver já ter sido lei, né, que já foi obrigatório, a educação musical nas escolas de ensino básico, né, isso não é muito assim da nossa realidade, né, porque tem lugar que falta matemática, tem lugar que falta português, né. Então, assim, pensar que música é importante, de fato, ninguém pode negar isso, mas o país é muito grande, passa por muitos problemas e a situação é muito diversa em relação às estruturas. Mas o que acontece é que, mesmo sendo previsto, né, o ensino de artes e de música nas escolas, não é uma formação que possa dar conta de preparar um futuro músico profissional que possa passar por um banco escolar de uma graduação em música, né? Não é suficiente. Por essa razão, esses cursos são muito importantes, né? Então, eles não são direcionados a formar estudantes, mas o que a gente pode dizer também por observação é que, em geral, onde há esses cursos de formação, esses cursos de extensão voltados para uma iniciação desde o princípio, com bons professores, aquela coisa toda, o que acontece é que, por natureza, assim, isso vai redundar num interesse muito grande do estudo da música posteriormente. Além disso, o que acontece com esses familiares, assim, com pais que levam as crianças, ou que um adulto que de repente resolva estudar música, é que ele também vai ser, ainda que ele não transforme isso numa coisa mais importante em relação à vida profissional, ele vai ser, no mínimo, um bom apreciador de música e de arte, né? Quer dizer, ele vai ser público, ele vai ter condições de diferenciar uma coisa da outra. E como cultura, a gente sabe, cultura praticamente, a gente pode dizer que cultura é liberdade também, né? Então, de certa forma, esses cursos, eles incentivam o crescimento, né, de todos que estão envolvidos nele. Para a gente finalizar a nossa conversa, então, eu gostaria de perguntar uma coisa em relação à questão da extensão universitária ser feita com cobrança também, né? Que é uma dúvida, eu acho que para universidades novas que estão começando seus projetos, que isso, a gente pensa se isso melhora, como isso contribui para a realização desses projetos de extensão. Você poderia falar um pouquinho? De modo geral, o que a gente pode perceber é que o ideal seria que
houvesse uma estrutura em todos os sentidos em que não houvesse a necessidade de se cobrar, né? Então, mas o que acontece é assim, por várias razões que nem vale a pena, né? O tempo não permite. O que acontece é que, no nosso caso, exclusivamente na escola de música, há sim já há muitos anos, não sei há quantos anos, mas existe uma cobrança de uma taxa semestral, né? Que hoje tem o valor de R$300 pelos meses do semestre, né? E é uma coisa assim, que na verdade é cobrado de quem pode pagar. Porque as pessoas que não podem pagar ou podem pagar apenas parcialmente têm essa possibilidade, porque a ideia do curso é ser inclusiva. Então nós temos pessoas assim, de todas as, digamos assim, classes sociais de poder aquisitivo, que estudam lado a lado. Isso também deve ser considerado inclusão, né? Então quem pode, paga por quem não pode, de certa forma. Ainda assim, também graças ao fato de ser uma estrutura subvencionada pelo governo, que não se paga aluguel, não se paga telefone, etc., é possível que o curso seja barato, né? Eu gosto de pensar sempre que é verdade que, na realidade, aqueles R$50 mensais não pagam sequer o ônibus de quem vai fazer o curso, né? Então, e se não fosse dessa forma, por outro lado, seria literalmente impossível manter o curso, porque não há, assim, pelo menos não no momento, e já há um bom tempo não existe no cenário, algo que possibilite o crescimento, a inserção, as novas disciplinas, os novos estudos e depois também. A extensão nesse sentido era muito importante até para a pós-graduação, para a pesquisa, porque muita coisa acontece ali como laboratório de pesquisa, né? Então o que eu posso dizer é que eu sou a favor, por exemplo, desse tipo de cobrança, porque ela é uma cobrança que possibilita a própria existência do sistema. Agora, naturalmente, isso é feito através de uma fundação, né? Uma fundação universitária, e é regida, o dinheiro que entra vai para uma conta da União, enfim, depois de um longo processo burocrático, parte desse dinheiro volta e com isso a gente consegue pagar os monitores, que são os próprios alunos graduandos e pós-graduandos, né? É um valor muito pequeno, mas que no final das contas acaba fazendo uma grande diferença para esses alunos. Claro. Né? Então tá bom, eu agradeço muito a sua presença aqui na Unila para conversar com a gente. Foi de muito valor para nós termos essas informações a respeito de uma escola tão importante como a UFRJ, né? Espero que você venha outras vezes para contribuir. Obrigado, será um prazer. Muito obrigada. Obrigado.